um balanço claramente insuficiente em relação àquilo que foi o trabalho destes últimos 4 anos. Claramente insuficiente porque, e já foi insuficiente mais atrás, portanto, se nós pensarmos em que aconteceu há 8 anos, quando estávamos nesta fase prestes a realizar as eleições, portanto, aquilo que se verificava era que o Executivo tinha uma mão cheia de nada. Há 4 anos verificou-se a mesma situação. Aliás, isso não sou eu que o disse, quem o disseram foram os eleitores nessas eleições. Para estas eleições, que vão ocorrer no dia 1 de outubro, a situação poderá ser um pouco diferente. O resultado foi à mesma insuficiente, portanto, perderam-se 3 anos e meio ou 3 anos da governação, e o futebol é bom para fazer este tipo de análises. Portanto, e muitas das vezes aquilo que nós dizemos de uma equipa é que está o jogo todo amolecida, a deixar a equipa adversária jogar, a perder, e depois nos últimos 5 minutos quer recuperar aquilo que não fez em todo o jogo. Portanto, deixou perder o jogo, portanto, perdemos 3 anos sem realizar praticamente nada daquilo que nos propusemos, e agora queremos fazer um forcing nos últimos 5 minutos ou nos descontos. Nesta altura é já mais nos descontos, para resolver os problemas que deviam estar resolvidos. Portanto, aliás, isto são situações que de facto deviam estar claramente resolvidas, devíamos estar a pensar noutros projetos. Portanto, o facto de estarem a concretizar-se ou pretender concretizar-se nesta altura alguns dos projetos, quer dizer que nós já perdemos tempo. Portanto, outros novos projetos, outras novas ideias para o Conselho foram ultrapassadas porque, de facto, ainda estamos presos àquilo que deviam ter sido as obras do passado. Por isso, a nossa afirmação é que este mandato foi claramente insuficiente, por isso nós precisamos de mais ambição pela nossa terra, que é o lema que nos guia e que é determinante para o futuro do Conselho. As maiores propostas é, de facto, ter uma visão diferente em relação àquilo que é proposto para o Conselho. É necessário desenvolvimento económico, é necessário criar emprego, é necessário que, de facto, seja criada riqueza e evitar que as pessoas tenham necessidade de sair do Conselho para poderem evoluir nas suas vidas, para poderem constituir as suas famílias e para que se possa, de facto, ter um futuro diferente num concelho como Monforte, que penso que tem todas as condições, tem todas as potencialidades, tem uma boa centralidade em relação ao distrito e em relação ao país, inclusivamente, portanto, em termos de proximidade da autoestrada. Portanto, eu penso que temos todas as condições para criar uma forte marca Monforte, que de facto possa ser possível, em que permita àqueles que já saíram regressar e evitar que os mais novos saiam do concelho, saiam da freguesia, e isso é que é determinante para que de facto possa ter sustentabilidade no futuro. Portanto, eu penso que estar a fazer promessas avulsas e de grande dimensão, as pessoas já não acreditam, porque de facto aquilo que o passado nos diz em relação aos últimos 40 anos, e particularmente aos mais próximos, é que os poderes, tanto faz do Partido Comunista como do Partido Socialista, têm de facto sido deficitários naquilo que tem sido o cumprimento daquilo que deviam ser as obrigações e os compromissos que assumiram com as pessoas. Eu até, tecnicamente, não será a questão da desertificação, é mais a questão do despovoamento que está aqui em causa, porque de facto é necessário criar emprego. Portanto, essa é uma das situações que nós conseguimos manter os jovens, é criar emprego e criar atratividade e tornar apetecível e criar empresas e criar dinâmicas económicas que de facto os jovens se sintam mobilizados a ficar e a regressar aqueles que saíram para fora. Em relação até ao tecido demográfico e em relação àquilo que é o despovoamento, que em último caso dará lugar à desertificação, o nosso concelho, e particularmente Santaleixo, confronta-se com uma situação que ainda é mais caricata, e particularmente quando nós vemos as questões que são colocadas agora à volta do lar de Santaleixo, que é emblemático da forma de fazer política no Conselho em relação aos partidos. Portanto, aquilo que nós verificamos é que quem era contra agora quer à viva força colher louros de algo que já devia estar feito e que nós, o Partido Social Democrata, o PSD, foi o primeiro a alertar para essa necessidade. Portanto, aí não vale a pena agora
correr atrás do prejuízo, porque de facto aquilo que se verificou foi que quem há 4 anos achava que e vota contra este projeto, agora diz que era aquilo que era importante para Santaleixo. Portanto, nós já tínhamos identificado que era de facto importante para Santaleixo e que não podia ficar na gaveta, conforme ficou há 4 anos, nem há 4 anos atrás, nem podia ficar na gaveta agora. Portanto, era determinante esta situação. Porque eu dizia há pouco, para além dos jovens que têm que regressar, dos que não podem sair, nós temos ainda uma situação caricata que, genericamente, em relação aos outros concelhos, se tem mantido, que é conseguir que as pessoas mais idosas, os mais velhos, fiquem nas suas terras. Aqui nem isso conseguimos fazer. Portanto, nós aqui nem trouxemos jovens, deixámos sair jovens e até os velhos tiveram que sair. Portanto, algo que, se calhar, em mais nenhuma freguesia do distrito aconteceu. Portanto, nós chegamos a esta situação e depois agora ainda nos é apresentado como temos sido o salvador da pátria, algo que nós já antecipávamos há muito atrás. Portanto, em relação a estas pessoas, nas rondas que nós fizemos pelas instituições de particulares de solidariedade social pelo distrito, nós chegámos à conclusão que só neste núcleo de pessoas, não dizemos os que saíram, os que não voltaram, só este número de pessoas que tiveram que sair da sua terra em Santaleixo são mais de 10% da população. Nós pensamos a dimensão que isto teve em termos das famílias, em termos daquilo que são as próprias pessoas, o que foi o choque para elas terem que sair daqui. Portanto, e nós identificámos isso bastante atrás. Portanto, há bastantes anos que nós identificámos isso e que toda a gente foi contra. Vieram vindo a reboque ao longo do tempo, uns mais depressa, outros mais devagar, e estamos nesta situação a apresentar isto como sendo a obra do regime. De facto é caricato. Quando nós já devíamos ter esse problema resolvido, essas pessoas não tinham tido necessidade de sair de Santaleixo, essas pessoas não tinham necessidade de sair da sua terra, viver junto daqueles com quem viveram ao longo de toda uma vida. Portanto, e agora penso que é um crime estar a querer aproveitar ainda por cima essas pessoas para algo que eu penso que é importante e é determinante fazer o lar, conforme já tínhamos identificado. Mas acho que é despoderado a forma como isto está a ser utilizado em termos das pessoas e em termos daquilo que é a imagem que passa. Portanto, é só ter esta nota. Portanto, a população que nós perdemos ao longo destes últimos anos, que é um fenómeno mais ou menos geral, digamos assim, que há uma urbanização crescente, portanto, e aí, de facto, essa luta não é fácil, mas tem que ser travada em termos da criação de emprego, em termos de criação de atratividade dos jovens, mas ainda juntámos a isso esse fenómeno que referi das pessoas terem necessidade de sair da sua própria casa, da sua própria terra, porque não lhes demos uma resposta que elas mais ambicionavam. Portanto, era a resposta que elas mais ambicionavam. Portanto, não aceitamos de todo, é de todo inqualificável o aproveitamento que se quer fazer disto, com sessões aqui, sessões ali, sessões no outro lado, atos administrativos que são valorizados como se fosse a coisa mais espantosa deste mundo. Atos administrativos, portanto, nós congratulamos, choramos por atos administrativos aprovados, não faz sentido. Não faz sentido. Devíamos estar a pedir às pessoas desculpa por só agora lá chegarmos. Portanto, essa tem que ser a resposta forte que nós damos a estas matérias. Portanto, foi claramente insuficiente, porque, por exemplo, em Santaleixo nós temos um outro drama, que é a questão das águas e do saneamento. Portanto, e continuamos a não olhar para isso. Portanto, em relação aos principais problemas, continuamos a não olhar para eles. Portanto, nós até os tentamos tapar com alcatrão. Só que isso não resolve. Estragamos o alcatrão e não resolvemos o problema da água. Portanto, e é bem vincado isso, portanto, e basta nós andarmos para as ruas de Santaleixo para perceber isso. Portanto, tentamos tapar o problema com o alcatrão. Só que não resolvemos o problema que tínhamos da água e do saneamento e estragamos também o alcatrão. Portanto, esta área é uma de outras matérias que vem vindo a ser objeto de propostas, de promessas ao longo dos anos. Portanto, e continuamos a tê-la como temos, desqualificada. Portanto, pensamos que é uma zona nobre, portanto, onde está o polidesportivo, que tinha muitas potencialidades. Agora o que temos é uma zona inóspita, que serve de estacionamento desordenado, quando poderia ser uma zona de lazer, e o espaço envolvente ao polidesportivo serve de arrecadação de arrumos de materiais da freguesia e da Câmara, possivelmente. Portanto, quando achamos que não é, digamos assim, o mais indicado para uma zona desportiva não é ser depósito e armazém de materiais. E depois, por acaso hoje não está
não está como é habitual, portanto, aquilo que é a recolha dos lixos nos contentores que temos ali à frente, mas ainda esta semana, no princípio da semana, havia lixo por tudo quanto era, portanto, era sítio, também mal fora que no dia das festas do Conselho não estivessem atulhados, cheios de lixo, mas a realidade com que nós nos temos confrontado cada vez que passamos nesta zona é, de facto, haver lixo a abarrotar, lixo por todo lado, junto daqueles contentores de lixo. O principal objetivo é ter mais ambição, portanto, porque quando nós definimos aquilo que era a nossa imagem de marca, portanto, nós tivemos várias ideias, portanto, uma delas que nos sugeriu foi mudar, mas eu penso que mudar as pessoas até podiam não entender, até porque nós somos o Partido Social Democrata, não somos um partido revolucionário, somos um partido reformista que quer alterar as situações que consideramos que estão menos justas, que estão menos corretas, mas não numa perspectiva revolucionária, não numa perspectiva, sim numa perspectiva reformista, em que aproveitamos aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que faz sentido, independentemente de quem esteja por trás, de quem tenha promovido, nós temos essa perspectiva, portanto, e achamos que o melhor encar nesta situação é ter mais ambição. De facto, nós não vamos deitar para o caixote do lixo da história aquilo que foi feito de bom, portanto, mas ultimamente, nos últimos tempos, de facto, esse ativo é pouco consistente, portanto, por isso nós temos que ter muito mais ambição do que aquilo que tem sido feito até agora, portanto, não podemos esperar para um final do mandato para querer fazer tudo, portanto, os últimos 5 minutos do jogo ou no prolongamento termos a pretensão de agora é que fizemos tudo, não, porque se nós estamos a gastar o jogo todo para construir um resultado, é claro, certo e sabido que só vamos atenuar o mau resultado, portanto, é isso que está a acontecer neste momento, portanto, foi um mandato claramente perdedor. E por muito esforço que se faça agora e por muitos cantos que se tenham no final do jogo, portanto, acaba por já não resolver aquilo que é o déficit que vem da maioria do tempo da governação, portanto, porque os mandatos são de 4 anos, portanto, se os mandatos são de 4 anos, é 4 anos para trabalhar, não é 6 meses para trabalhar, não é 2 meses para trabalhar, portanto, é trabalhar os 4 anos, portanto, isso é aquilo que nós nos propomos e é aquilo que nós consideramos que as pessoas de Monforte, do Assumar, de Santo Aleixo, de Vaiamonte, merecem e é aquilo que nós temos para lhes oferecer. O Conselho de Monforte, conforme disse há pouco, portanto, é a criação de emprego, é ter uma marca forte de Monforte que não esteja desqualificada. Portanto, aquilo que nós sentimos agora é que, de facto, as pessoas sentem que Monforte não responde àquilo que é os anseios das pessoas. Portanto, isso é o principal desafio que qualquer que seja o partido ou a lista que vença as próximas eleições tem pela frente. Portanto, é tornar a Monforte atrativo, em que as pessoas se sintam bem, em que os espaços estejam cuidados. Em cada uma das freguesias do Conselho nós temos situações destas, portanto, situações de equipamentos públicos ao abandono. Portanto, infelizmente não é só em Santo Aleixo, é em Monforte, é no Assumar, é em Vaiamonte. Aquilo que devia ser a principal preocupação de uma autarquia, quer manter os espaços e os equipamentos públicos cuidados, alindados, é o que nós verificamos. Portanto, nós vemos aqui este espaço que está assim, mas depois nós vemos os canteiros que estão na mesma. Portanto, os canteiros são estacionamento. Portanto, aquilo que nós vemos que era suposto serem canteiros são estacionamento. Portanto, e se nós formos para as outras freguesias é a mesma situação. Portanto, equipamentos públicos estão abandonados, construímos novos equipamentos, mas, entretanto, os novos equipamentos que construímos acabam por ter as mesmas respostas que nós já tínhamos instaladas e estamos a querer desfazer-nos ao desbarato de outros equipamentos que foram construídos, que geraram despesa e que não soubemos aproveitar. Portanto, temos, por exemplo, o exemplo mais paradigmático disto é o hotel, portanto, que tinha espaços, que está degradado, que queremos vender, mas que ao mesmo tempo temos estado a construir ao longo do tempo respostas que se configuravam exatamente no mesmo sentido. Portanto, nós construímos respostas que podiam perfeitamente caber no hotel, ainda, portanto, mesmo considerando que o hotel não estava em exploração. Portanto, se o hotel estivesse em exploração, até faria sentido ter outras respostas. Agora, não tendo o hotel
em funcionamento, tendo o hotel salas, tendo o hotel espaços, nós andamos a construir mais espaços que depois acabamos por ir abandonando também. Portanto, isso é que não pode acontecer. Portanto, isso é que, de facto, por um lado, os equipamentos que são abandonados dão mau aspecto, geram despesa, geram desconforto, geram mal-estar e, por outro lado, estamos a fazer investimentos que depois, no futuro, vai-lhes acontecer o mesmo. Portanto, e era exatamente para evitar essas situações que, de facto, tem que se ter uma ação dinâmica ao longo do primeiro ao último dia do mandato, portanto, e não é só trabalhar nos descontos para, de facto, conseguir atenuar essa omissão que ao longo do tempo vamos fazendo.